Olá, bom dia, bom dia. Nós estamos hoje aqui no dia 5 de maio, né, no dia do uso racional de medicamentos, com nossos convidados especiais. Aqui é a doutora Mirela, farmacêutica, e também a doutora Natália Reis, advogada, que já já vão se apresentar em mais uma edição do nosso podcast Farmacicast, edição Estácio, trazendo um pouco aí sobre o que tem demandado demais, né? Questão sobre judicialização de medicamentos, exatamente no dia de hoje do uso racional de medicamentos. Então, meu nome é Elisângela Mota, coordenadora do curso de farmácia, e estamos aqui para ter esse primeiro momento de conversa e explicar exatamente como é que isso ocorre, o que é a judicialização, quem é responsável por isso, quem deve, quem tem o direito, como é que a gente pode desenvolver, tá? Então, vamos começar aqui conversando com a nossa coordenadora do curso de Direito. Muito obrigada por participar desse momento, né, de informação, acima de tudo, além do conhecimento, claro, né, técnico da área. Mas vamos dizer, então, para o nosso público, o que vem ser essa judicialização, para que ela serve, né? Perfeito. Então, primeiramente, agradecer o convite, né? Estou muito feliz de participar dessa mesa e com autoridades da farmácia. Meu nome é Natália Reis, eu sou professora e coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário de Tasso São Luís e também sou advogada, mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela UFMA. E quando a gente fala de judicialização, a judicialização é um fenômeno que está abarcando todas as áreas. A gente vai pensar não só na saúde, mas pensar também no âmbito previdenciário. A gente tem muitas demandas que acabam indo para o judiciário. Até questões políticas se estão parando no judiciário. E o que vai levar a esse fenômeno? A gente entende que, muitas das vezes, um poder se agiganta, vamos pensar no poder judiciário, ele é somente um aspecto, né, do poder público. Nós temos o poder legislativo, nós temos o poder executivo, e geralmente, quando as pessoas vão recorrer ao judiciário? Quando elas têm uma lesão ou elas se sentem violadas em seus direitos. Então, muitas das vezes, quando eu não tenho uma ação do legislativo ou do executivo, a gente pode perceber que o judiciário ele tem sido cada vez mais acionado, porque a gente tem aquela sensação comum, né, da população de que o executivo não faz tanto quanto deveria, ou de que o legislativo não está tão preocupado quanto deveria, a ponto de editar normas que vão acompanhando a realidade. Então, doutora, todo mundo tem direito a buscar essa questão da judicialização. Todos podem recorrer a esse tipo de estratégia, podemos dizer assim? Então, a gente tem que separar duas coisas. A pessoa ter o direito e a pessoa estar litigando de má-fé. Existe o que nós chamamos, né, de litigância abusiva, quando a pessoa ela já vai abusar do seu direito de ação. Todo mundo tem o direito de ação, que é justamente recorrer ao judiciário para fazer cessar uma lesão ou ameaça de lesão ao seu direito. Por exemplo, o direito à saúde é uma responsabilidade do Estado, da União, uma responsabilidade do município, de todos os entes federativos. Então, a partir do momento que alguém se sente lesado porque o Estado não está suprindo aquela demanda da saúde, ela vai buscar o judiciário. E a gente tem uma cultura que é muito litigante, o que gera, né, você levar as demandas muito para o judiciário. Quem nunca ouviu, eu vou te processar, né? Então, a gente tem essa cultura que leva à judicialização. A grande questão é, essa judicialização da saúde, ela tem razão ou não? Ela tem uma razão de existir? E a gente vai ver qual é a ação dos órgãos públicos. A gente tem acesso a esses medicamentos, medicamentos de alto custo, como é o processo de registro na Anvisa para um medicamento ele ser liberado. Como é que ele é inscrito dentro da lista, né, que a gente tem do próprio SUS. Como é que um medicamento ele se torna acessível. Então, são questões que levam a pessoa a buscar o seu direito por meio do judiciário. Isso, exatamente. Então, acho que ficou claro, né, essa questão da judicialização, quem pode recorrer, como recorrer, lembrando que tem que ter realmente essa distinção da necessidade acima de tudo. E aí nós vamos falar já com a doutora Mirela, que é membro do GT Justiça e Saúde, né, do Conselho Regional de Farmácia, e que pode também se apresentar melhor, né, doutora? Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Eu sei que você saiu aí do seu ambiente para estar aqui conosco, mas trazer um pouco dessa informação, né, principalmente relacionada à judicialização de medicamentos. Como é que está isso, né? É grande esse volume? Todo mundo pode recorrer a qualquer medicamento? Existem critérios para isso? Explique para a gente. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui nessa instituição de ensino. Agradeço o convite e, para mim, é sempre relevante
contribuir com todas as áreas e principalmente com essa área que está muito em evidência, a questão da judicialização de medicamentos. Eu sou Mirela, sou farmacêutica, trabalho com avaliação de tecnologias em saúde e sou presidente do GT, Justiça e Saúde, do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão. E trazendo dados, né, a judicialização de saúde nunca esteve com tanta evidência, né? Hoje em dia as pessoas buscam, através da justiça, aquilo que lhes é prescrito, sendo que essa prescrição, algumas vezes, são prescrições necessárias, indicadas, né, regulamentadas pelo ato médico, e algumas vezes essas prescrições elas são consideradas prescrições chamadas prescrições predatórias, ou seja, que elas não são embasadas em evidências científicas. Então, aí é que entra a ação do Poder Judiciário, aí é que entra a ação de um avaliador de tecnologia em saúde para que, diante daquela solicitação, daquele pleito, o Judiciário ele consiga ter uma avaliação técnica baseada no que a ciência de qualidade. Porque quando a gente fala em ciência, a gente pensa assim, tudo que é publicado. Não, nem tudo que é publicado, que está disponível nas bases de dados, em algumas bases de dados, elas não obedecem critérios científicos, que a gente chama de viés, de método, né, científico também. o desenho do estudo, se existe alguma implicação, até a questão de financiamento. A gente vê muitos trabalhos publicados. Os ensaios clínicos, né? Ver como é que está essa demanda, qual é Os fabricantes, eles são financiados pelo laboratório fabricante. A probabilidade que aqueles desfechos naquele trabalho científico sejam favoráveis àquele medicamento, sendo que ali a gente vê claramente o que a gente chama de viés de interesse, né? O viés de interesse. Então, assim, o avaliador de tecnologia em saúde, ele, no caso farmacêutico, ele tem essa capacidade de estudar, de se aperfeiçoar, de fazer cursos relacionados a essa área, para identificar se aquele medicamento que foi prescrito para aquela condição clínica daquele paciente tem evidências científicas favoráveis e ainda os desfechos desfavoráveis não são superiores aos benefícios apresentados. Então, a gente avalia duas coisas. E o que a gente observa é uma demanda cada vez mais crescente, não só contra o SUS, mas também contra a saúde suplementar, que são os planos de saúde. Então, o judiciário, ele existe para dirimir essas questões. Aqui no Maranhão, o Tribunal de Justiça, ele possui uma vara especializada em saúde suplementar, foi inaugurada na última quarta-feira, e a vara de saúde especializada em demandas contra o SUS, que já existe. Isso para a capital, né? Somente para São Luís. Então, é o judiciário se organizando para cada vez mais oferecer uma tomada de decisão para aquele paciente, não baseado naquilo que o médico prescreveu, mas também no que a ciência de qualidade diz. Então, a gente percebe aí que não é tão simples, né, essa questão da judicialização, porque ela há uma necessidade não só de toda a parte documental, né, que é necessária. A doutora Natália vai já falar aí como é que anda a questão dos advogados em relação a isso, né, quem faz todo esse processo, mas também a questão da busca, né, dessas evidências científicas, dos protocolos que são necessários para compor todo esse cenário, não é isso? E, assim, quando a gente avalia uma tecnologia, nós não fazemos perícia. A gente faz a análise do paciente, a gente não faz anamnese. Nós estamos avaliando documentos. Isso. Então, a gente vai avaliar documentos que são apresentados na petição inicial, né, naquilo que o operador do direito, seja ele defensoria, advogados, ele organizou para instruir aquele processo e fazemos uma comparação com as bases de dados científicas. Então, nós fazemos uma pergunta que a gente chama de pergunta estruturada. A pergunta ela é específica para aquele caso. Por isso é que uma avaliação, ela
ela não deve ser utilizada por várias pessoas, porque cada caso é um caso. Se for paciente do sexo feminino, ele pode ter um desfecho diferente se for do sexo masculino. Então, a gente avalia esses documentos, tá? Esses documentos que devem ser apresentados são documentos que trazem a maior quantidade de informações possíveis. Um relatório muito bem detalhado, descrevendo a história clínica do paciente, tudo que já foi feito para o tratamento daquela patologia, se houve refratariedade, se houve efeitos adversos, alergias, se o paciente não tolerou bem aquela... Ainda mais quando eles recorrem para tecnologias mais caras, né, de última geração, então ele tem que trazer isso tudo de forma muito especificada, né? Para quem não deu certo, né, ele teve reações adversas que ele não conseguiu progredir, não é isso? Isso, a doutora Elisângela falou dos protocolos, né? Principalmente nas ações contra o SUS. O SUS, ele é uma forma organizacional de saúde belíssima, extremamente bem estruturada. E comparado com outros países, né, o SUS está bem avançado. A percepção que a gente tem é porque nós fazemos algumas perguntas que são erradas, porque o SUS ele funciona muito bem para estruturas extremamente complexas, mas você percebe que a população ela ainda tem um pensamento sobre o SUS que é muito preconceituoso, porque faltou algum tipo de serviço ou atendimento para aquela pessoa, ou foi muito demorado, mas se você perceber a grande demanda do SUS, tratamentos com pessoas que estão em posição oncológica, né, alguma doença, um câncer, elas têm todo o tratamento coberto, até medicação é fornecida. O SUS, quando a gente diz que ele é muito bem estruturado, é porque ele tem as linhas de cuidado nisso. Vamos pensar primeiro em jumento antes de pensar em zebra. Pensar no mais simples até pensar no mais complicado. Então, ele começa com uma linha de cuidado, a primeira linha de cuidado, até utilizar aquilo que se tem de mais resolutivo. Por quê? Porque o SUS ele precisa não somente pensar no bem-estar social do paciente, como também nas questões orçamentárias. Sim. Né? A gente diz que o lençol do SUS é para cobrir todo mundo, só que não é bem assim. Vai ficar com o pé do lado de fora só, né? Então, esses protocolos que o SUS possui, eles organizam de forma muito prática, baseado em evidências que são normalmente relatórios, quando se trata de medicamentos, relatórios oriundos da CONITEC, que é o órgão regulamentador, que é uma revisão sistemática, um relatório da CONITEC, que recomenda ou não a incorporação desse medicamento no SUS, e esses medicamentos eles são organizados em componentes da assistência farmacêutica, em linhas de cuidado. Esses medicamentos estão comprovados que ele tem evidência para essa doença. Então, para aquela outra patologia, você não vai poder receber esse medicamento administrativamente. Aí é que entra o lado judicial, as questões judiciais. Quando você não consegue receber um medicamento que está indicado para uma patologia e há uma prescrição para outra patologia. E aí o paciente vai atrás, através do judiciário, para recebê-lo. Então, na verdade, a gente está aqui falando de dois cenários, né? Daquilo que está disponível no SUS e daquilo que não está disponível. Então, o paciente ele pode recorrer àquele medicamento que era para estar disponível, então ele precisa ter aquele medicamento para fazer o tratamento, e também ele pode buscar aquele que não está disponível, ou porque ele apresentou uma reação adversa, porque foi refratário a outros momentos, né? E aí, doutora Natália, eu quero saber assim, existe essa demanda para vocês? Você consegue nos dizer se os advogados eles têm dificuldade desse entendimento dos documentos que são necessários, da montagem do processo? Perfeito. Então, quando a gente vai pensar no processo judicial, a gente tem que pensar numa estrutura, porque o processo ele também é composto por procedimentos. Eu acho que a grande dificuldade que muitos advogados têm é porque nós temos uma formação ainda nas universidades, né? A gente está até trazendo a Estácio como um diferencial, que as instituições que formam advogados, elas são muito técnicas, ainda se prendem muito ao tecnicismo jurídico. Porém, a gente sabe que o direito ele não é somente um fim em si mesmo, ele é um instrumento, é um meio. Então, eu preciso ter conhecimentos auxiliares. E muito quando a gente fala de pesquisa,
Temos advogados que eles não entendem esse processo para a gente chegar em um referencial científico que tem embasamento. Todo esse método estruturante, a gente vai perceber que o pessoal que vai para a academia tem mais essa condição, por ser pesquisador, de compreender. Nada impede um advogado, né, de desenvolver essas capacidades e competências. No entanto, quando a gente vai para um processo dentro da área da saúde, judicializar um pedido de medicamentos, a gente entende a estrutura do Estado, como é que ela funciona, os pedidos administrativos, e nós entendemos que a negativa ou então o desabastecimento do medicamento, que já é previsto dentro das listas do SUS, gera um direito a recorrer à justiça. Não obstante, nós temos vários casos em que a gente precisa distinguir também aquilo que está sendo fornecido pelo SUS, já tem registro na Anvisa, e aquilo que não tem registro na Anvisa. Por quê? Porque a Anvisa ela é uma agência que é reguladora, ela vai justamente fiscalizar, até mesmo as farmacêuticas, vai fiscalizar os serviços de saúde como um todo, e principalmente da área privada. A Anvisa ela vai estabelecer, né, os padrões para se utilizar determinado serviço, determinado medicamento. E outra coisa, vai estabelecer isso com base científica, como a doutora Mirella já nos trouxe. Mas nós precisamos também entender qual é essa diferença para o processo judicial. Quando eu tenho um medicamento que já está registrado na Anvisa, eu sei que ele tem uma comprovação científica para aquele tipo de patologia. Ok, ele teve o seu registro, ele tem uma eficácia. Agora, ele não é fornecido pelo SUS. Eu tenho alguns critérios para entrar com essa ação? Tenho, até porque eu preciso diminuir esse inchaço de ações que estão indo para o judiciário. Como é que eu vou entender que um processo ele vai para a Justiça Federal, Justiça Estadual? Quais são os documentos? Isso tudo importa? Então, recentemente o STF ele tem se debruçado muito sobre isso. Quando a gente fala do STF, a gente está falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do nosso judiciário. E, geralmente os recursos vão para lá ao final, né, do processo. A gente tem um processo que vai para o recurso no tribunal, mas também podem ir para o STF quando a gente tem alguma matéria constitucional. Nesse caso, o direito à saúde está previsto na Constituição, como dever do Estado. E a gente precisa saber, entender as particularidades de cada caso. Como a doutora Mirella falou, cada caso é um caso. E como acontece quando eu tenho um medicamento registrado na Anvisa e não é fornecido pelo SUS? Nessa situação, eu vou demonstrar o quê? A necessidade desse medicamento. Como é que eu vou comprovar essa necessidade? Quais são os tipos de documentos? A importância de um protocolo do Tribunal de Justiça, aqui nessa situação, vai pautar a atuação do profissional do direito para que ele traga um documento que é, de fato, efetivo para demonstrar essa necessidade. Demonstrar também que a pessoa não tem a condição para adquirir aquele medicamento, quando a gente fala de medicamento de alto custo. Tivemos agora uma decisão do STF, mais recente, em 2024, que falou, né, estabeleceu um tema, que é uma tese jurídica, vai ser aplicada a nível Brasil, como precedente, que estabeleceu a diferença em salários mínimos de alto custo de medicamento para que seja um processo na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Então, a gente tem agora os medicamentos que vão para a Justiça Federal, são aqueles que têm um valor superior a 210 salários mínimos. Olha a quantidade desse valor. Mas isso é 210 salários mínimos a nível anual. Então, o medicamento ele tem esse custo a nível anual. A pessoa ela precisa tomar esse medicamento de forma constante. E abaixo disso, de 7 salários mínimos a 210 salários mínimos anualmente, que a pessoa teria que dispor, vai para a Justiça Estadual. E aí vocês percebem que esses medicamentos que têm alto custo, alguns deles não estão registrados na Anvisa. E aí é um outro problema. Porque quando não está registrado na Anvisa, eu preciso demonstrar que a Anvisa ela está demorando. Ela tem essa demora dentro do seu processo interno. Os importados que necessitam de uma autorização especial. Exatamente. A gente tem que comprovar, a gente tem que saber como é que está o processo de registro na Anvisa para poder comprovar de que está, de fato, demorando. E com base em quê? Eu vou ter que comparar com outros medicamentos semelhantes. Ou então eu vou ver o processo de registro em outro país. Se esse medicamento ele já está registrado em outro país. Que gera um problema. Porque a gente tem outros países com um procedimento científico, a base é a mesma, né? Mas eles podem ter um outro processo que seja científico para estabelecer uma base. A gente pode ter outros interesses, como a doutora Mirella falou. Em outros países é muito comum que você tenha pesquisa dentro de empresas privadas. Aqui no Brasil é diferente porque a nossa maior concentração de pesquisa não é privada, ela é pública, junto às universidades públicas.
Só que isso está mudando com as universidades particulares. Não obstante, a gente percebe que tem esse viés. E se um medicamento foi aprovado em um órgão responsável pela vigilância em outro país, mas aqui no Brasil o procedimento é totalmente diferente. Eu preciso de critérios. E a importância da gente observar essa atuação de órgãos consultivos com especialistas, porque o profissional do direito, por si só, ele não vai conseguir, né, interpretar como um medicamento ele vai ter eficácia, e a gente também precisa demonstrar isso no processo. E a gente estava até discutindo um pouco antes de começar a gravação sobre a questão documental. Eu vou apresentar um laudo na minha petição inicial. A petição inicial, eu estou batendo na porta do judiciário para que ele possa, de fato, resolver um problema. Então, nesse caso, a minha petição tem que vir instruída, ela vem com um anexo de documentos comprovando a necessidade, comprovando que, de fato, esse medicamento ele deveria ser provido pelo poder público, não é? Eu preciso comprovar com base científica, e nessa situação o advogado ele tem essa expertise? Não tem? Então ele vai atrás de outros especialistas. E como é que ele vai interpretar esses documentos para juntar na sua petição inicial e poder defender o caso do seu cliente? Então a formação multidisciplinar ela é muito importante. O que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante porque a gente vai trocando figurinha. Vai despertar, né? Assim, no caso, puxando sardinha para o nosso lado, despertar a classe farmacêutica, que é um campo de atuação. Perfeito. E aí a gente tem, por exemplo, especialistas que vão trazer esses documentos para que a gente possa instruir nossas petições. E aí, diante dessa fala da doutora Natália, né, que é bom de ter cuidado, né, com esses critérios, doutora Mirella, diante do que você tem vivenciado, né? Então, o que você tem observado mais, né? Quais são, assim, os pontos que deve-se ter mais atenção quando tem esse tipo de processo? Bom, como a doutora Natália falou, a instrução processual ela tem que ser muito robusta. Ela tem que consubstanciar aquilo que está sendo pleiteado. Por exemplo, apenas uma prescrição, a receita, seja de um medicamento controlado, está lá o receituário. Será que isso vai trazer argumentos para o meu pleito? Não. Então, um relatório médico explicando. Lembra que a gente falou da linha de cuidado do SUS? Você tem que começar com aquilo que é mais simples, para depois você ir para um medicamento, digamos assim, com uma tecnologia mais avançada, né? O SUS incorporou, por exemplo, antidepressivos, tem nos benzodiazepínicos, dentre outras. Então, só para deixar claro que a gente, na verdade, obedece, né, uma relação nacional de medicamentos, que é a RENAME, que ela é atualizada a cada 2 anos, né? Então, quando a gente fala que o SUS incorporou, que foi autorizado, a gente está falando dessa relação, né? Isso Nacional de Medicamentos, né? Que foi recentemente, agora a última que a gente tem, foi publicada agora em janeiro de 2020. Então, todos têm acesso, todo mundo pode consultar, né? Tanto a questão do direito lá, o advogado que vai solicitar, consulta. Nas demandas contra o SUS, o médico prescreveu, por exemplo, desvenlafaxina, que é um antidepressivo. Sendo que o SUS tem um PCDT, tem uma linha de cuidados, onde ele relaciona quais os antidepressivos que devem ser utilizados. Então, está lá um relatório médico. O paciente apresenta episódios depressivos recorrentes, prescreve o uso de desvenlafaxina. Só que naquele relatório ele não descreveu se ele usou o clonazepam, se ele usou um outro qualquer. Tem o mesmo efeito, né? Que seja utilizado para aquela patologia. Se ele não apresentou efeitos desejáveis durante 6 meses, apresentou reações adversas. Então, é isso que a gente chama de relatório detalhado, né? Um relatório verdadeiro, um relatório que contém as informações reais. Um exemplo bem prático para a gente poder entender, para transtornos do espectro autista, o aripiprazol, né? Que é um antipsicótico. Ele não está em nenhuma relação oficial do SUS. Ele não está. Ele tem indicação em bula, ou seja, não é um medicamento off-label, e a gente não tem.
Então, teoricamente, ele seria uma alternativa que não está relacionado na Rename, nem em nenhuma outra lista de medicamentos e com indicação em bula, eficácia comprovada. A mesma coisa, pacientes com TDAH, que Tem o Vervance, né? isso, a Ritalina, um Concerta, que tem como base o metilfenidato. Também Até as doenças crônicas que é do dia a dia, vamos dizer assim, diabetes, hipertensão, que também tem essa demanda. existem muitas peculiaridades nas prescrições. Por exemplo, existe judicialização de comodidade posológica. É mais fácil para um paciente tomar um comprimido que vai tratar a hipertensão arterial do que ele tomar 2. Na Rename, a gente tem pouquíssimas associações de uma substância com a outra. Aí o médico prescreve associação de valsartana com hidroclorotiazida. É mais fácil ele tomar um. No SUS tem Separado. valsartana e tem a hidroclorotiazida. Ele toma 2 comprimidos. Aí ele judicializa para tomar um medicamento que contém as duas drogas num único comprimido. Então, assim, existem várias nuances dentro da prescrição. Então, quando você for avaliar, por exemplo, se você entrou na justiça para solicitar esse medicamento associado, sendo que ele tem na Rename de forma individual, a probabilidade do deferimento do pleito e de uma avaliação dessa tecnologia é muito grande, porque ele está lá no SUS. Então, o que impede um paciente de tomar 2 comprimidos e tomar um? Então, no relatório médico, ele teria que provar que o paciente que não consegue tomar 2 comprimidos. São as condições particulares, né, do paciente. E fora assim que, quando a gente entra nesse ensejo do paciente, a gente está falando também da adesão ao tratamento. Né? Então, é mais fácil ele ingerir um comprimido do que ele ingerir 2, e muitas vezes até em horários diferentes, né? A gente está falando de adesão, assim, para poder fazer com que ele não esqueça de um, que tome o outro, né? Que ele faça um tratamento. Em relação à eficácia. A eficácia, isso. É a mesma. Fazer o controle da hipertensão não há diferença. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, a fluoxetina. A fluoxetina ela é incorporada na forma de cápsula, ela não é incorporada na forma líquida. Então, crianças que não conseguem fazer a ingestão de farmacêuticas sólidas, tem muita prescrição, tem bastante judicialização de fluoxetina na sua forma líquida. Então, não sei se vocês conseguem perceber, são muitas particularidades. Então, para o advogado, para o defensor fazer a instrução, ele tem que ter muita atenção a esses detalhes, àquilo que está sendo prescrito. Quando se trata de um medicamento off-label, ou seja, ele tem aprovação em bula para uma certa patologia, para um tratamento, sendo que o médico prescreveu para outra, aí sim eu acredito que os argumentos, eles precisam ser muito bem sustentados. Precisa ele conseguir, naqueles documentos que serão juntados ao processo, comprovar aquela necessidade. Isso, até porque no direito, quando eu dou aula de direito processual civil, então é uma área que a gente utiliza nesses processos judiciais. Então, eu digo muito para os meus alunos, é algo que vem da estrutura de direito. Se você alega algo e não consegue comprovar, principalmente quando você precisa dessa comprovação da necessidade de que tenha eficácia científica, você não vai ter o provimento, porque você não cumpriu com o ônus probatório que lhe cabe, que é justamente você sustentar o porquê você precisa desse medicamento, porque que esse medicamento, entre os outros que estão previstos na lista, ele é o necessário para esse caso. Então, a gente chega naquela situação. O advogado, ele não pode mais somente se estruturar no seu conhecimento jurídico, técnico-jurídico. Porque tem muitos casos que nós vamos pegar de pacientes, médicos, ou até mesmo de médicos profissionais da saúde, que nós precisamos de um conhecimento que são de outras áreas. Conhecimentos pertencem a outras áreas. Então, a importância hoje, principalmente, do direito sanitário. A gente tem um ramo do direito que é próprio para o direito da saúde. A gente tem discutido essa, se a gente for destrinchar, né, cada parte dessa, né, que é necessário. Então, assim, essa é uma conversa longa, né, que tem muitas particularidades.
A gente poderia escolher até uma específica para ficar debatendo, né, doutora Mirella, sobre ela, aquela que está bastante em evidência. Então, a gente tem visto aí TDAH, né, fibromialgia, que estão sendo bastante buscados, né, para o tratamento. Mas a gente precisa finalizar esse momento, né, essa primeira parte, podemos dizer assim. E aí, doutora Natália, o Centro Universitário da Estácio São Luís, ele pode orientar, ele pode ajudar os pacientes aqui junto com o núcleo de atendimento do setor? A gente tem aqui no nosso Centro Universitário de Estácio de São Luís, nós temos um núcleo de práticas jurídicas. Inclusive, nós pegamos casos, né, em que o paciente ele não teve um acesso direto da via administrativa, ele não conseguiu, foi rejeitado, e nós vamos entender o porquê. Vamos entender, vamos pegar a prescrição, vamos analisar os documentos, pedimos os documentos, fazemos uma análise robusta com os nossos alunos que estão ali aprendendo, para que possamos entender se é possível protocolar ou não uma petição. O direcionar para que o setor dele deve buscar, né? Se não for possível, aqui mesmo no nosso núcleo, nós fazemos os direcionamentos com outras instituições. Nós temos parcerias com a Defensoria Pública, então, do Estado, da União, estamos buscando sempre manter esses vínculos de parceria, até mesmo com o Ministério Público. Nós temos um centro do Ministério Público bem pertinho, nós possamos justamente encaminhar esses casos, e porventura a gente não possa, por questões de limitação territorial, a gente pode dar o devido direcionamento, mas nós funcionamos tanto com consultoria, mas também o atendimento jurídico totalmente gratuito. Então, nós vamos finalizar esse momento, né, que a gente esteve hoje, no dia 5 de maio, enfatizando, né, que é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. É importante frisar isso, não só por uma questão de usar o medicamento quando necessário, mas também por uma questão do meio ambiente, né, de mantermos aí o nosso meio ambiente ainda favorável a nós, né, que dure aí gerações e gerações, e sabemos o quanto os medicamentos eles podem aí trazer danos para todos, né? Não é só para o meio ambiente, não é só para a gente, mas e também entender essa questão, né, da judicialização, né, quem pode, quem não pode, quais são os critérios, é importante, e dizer que nós estamos aqui, curso da farmácia, juntamente em parceria aí também com o Conselho Regional de Farmácia, e pela expertise também da doutora Mirella, né, ela está à disposição, caso a gente precise também fazer alguma conversa com os alunos, né, acho que essa parceria do cursos, ela é importante, né, e trazer essas informações também, elas são importantes. Então, agradecer mais uma vez, doutora Natália, e a nossa doutora querida que está aqui, mais tarde ela vai estar com a gente novamente, mas agradecer a sua disponibilidade mais uma vez. Você tem, assim, uma imensidão de informação para ser passada, né? Mas eu digo que tem que ser takes, né? Sim. Etapas diferentes. As doses... Exatamente, as doses, né? Então, a gente finaliza aqui nesse momento nosso podcast, do PharmacyCast, nessa edição Estácio, desse Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, falando aí sobre judicialização. Tá bom? Muito obrigada e até a... Obrigado. Agradecemos.